Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindos. Hoje estaremos aqui desbravando uma uva que ela é incrível para vinho. É uma uva especialíssima, mas ela muitas vezes não tem a atenção necessária, ela não tem o reconhecimento necessário, mas isso está mudando. E hoje nós vamos falar sobre Petit Verdot, uma uva incrível e uma uva tinta muito valorizada por quem realmente conhece. E quem conhece pouco, né? Então, quem conhece pouco não dá o valor que ela merece, mas quem conhece dá o valor e sabe o que ela pode produzir. Inclusive, uma das uvas autorizadas no corte bordalês, o corte tinto mais famoso do mundo. Vamos contar isso daqui a pouquinho. Mas pensar sobre Petit Verdot, e daqui a pouco eu vou provar um vinho com vocês bem especial, um vinho que eu faço, né? Eu faço e vou contar para vocês por que eu uso Petit Verdot no corte desse vinho, né? E vou provar com vocês, porque a função dela, uma das funções dela é realmente poder trazer mais características para os vinhos. E de novo, né, gente, não tem certo e não tem errado. Dizer, gosto de Pinot Noir que é leve, eu gosto de Cabernet Sauvignon que é intenso. Não tem certo e não tem errado no mundo dos vinhos. Agora, vou dizer para vocês, quando a gente tem uma uva que cada vez mais começa a aparecer em vários lugares no mundo, com vinhos incríveis, como Portugal, né, a Alquinta do Noval, que é um grande produtor do Douro, né, o Marquês de Grignon, que é, assim, ó, vou dizer para vocês, o Marquês de Grignon foi o primeiro vinho de pago da Espanha, e ele tem um vinhedo só de Petit Verdot. A gente vai ter na Itália, né, família Franchetti, que vai fazer, né, da Pasto Piciaro, vai fazer um vinho que eles chamam de Super Etno, porque é feito no Etna, mas com Petit Verdot. E aí ele chama de Super Etno, porque a denominação do Etna não permite Petit Verdot no corte, né? A gente sabe que o corte tinto do Etna é Nerello Mascalese, Nerello Capuccio, e ele faz um que ele chama de Super Etno, com Petit Verdot. E o lugar que ela é mais famosa, que estou só pegando alguns países famosos, produtor de vinho, vamos pensar aqui, né? Que se a gente juntar Espanha, Itália e França, a gente tem mais de 50% da produção de vinho do mundo. Olha aí a representatividade desse país. E aí, pegando Bordeaux, que é a maior referência de vinhos tintos no mundo, ainda é, principalmente para o famoso corte bordelês, na qual a Petit Verdot faz parte. Peguei, já trouxe aqui o Chateau Lagrange, que usa regularmente nos seus vinhos um percentual de Petit Verdot. Então, vou contar para vocês um pouquinho da história dessa uva e o que ela vem passando no mundo e o que ela representa nos vinhos. A grande questão para a gente começar a falar de Petit Verdot é a gente saber que ela é uma uva que transitou muito no mundo dos vinhos. Transitou muito. O Carlos falando que vai degustar um Petit Verdot, o Quinta do Noval, 2018. Bela escolha, Carlos. Belíssima escolha. Certo? Belíssima escolha. Belíssimo vinho. O que a gente tem que pensar é que a Petit Verdot, pela sua composição, ela tende a fazer vinhos mais intensos, mais potentes, mais concentrados. E essa é uma das principais funções dela, uma vez que ela é uma uva tinta, que tem o cacho relativamente pequeno, as uvas pequenas e com a pele grossa. Então a parte dos componentes que são mais presentes na casca da uva, a Petit Verdot tem elas muito evidentes. Então cor, tanino, aromas e sabores,
muito evidentes. Então, a tendência dela é fazer vinhos mais intensos e concentrados, né? Encorpados, estruturados. A grande questão é que é o seguinte, e isso é legal a gente pensar. Se tem uma uva com essa potência e uma uva que ela é difícil de amadurecer, normalmente ela é plantada com esse fim, com essa busca de trazer potência, de ter intensidade. Ah, eu posso pegar Petit Verdot e fazer um vinho rosé? Pode, não tem nenhum problema. Mas para te fazer um vinho rosé de qualidade, a uva tem que amadurecer bem. Por mais que colher ela um pouco mais cedo, para ter mais frescor, ser um pouco menos tá, tudo bem, mas ela tem que amadurecer. A Petit Verdot é uma uva que é difícil de amadurecer. Então, amadurecer Petit Verdot para fazer vinhos menos intensos, até pode, mas perde um pouco do seu objetivo. Porque é mais difícil amadurecer ela, então é mais fácil pegar umas uvas que sejam menos difíceis de amadurecer para fazer vinhos menos intensos. Posso até pegar Petit Verdot, por exemplo, e fazer vinho branco, nada impede. Mas sendo uma uva difícil de amadurecer, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Então, ela tem esse caráter de maior intensidade. Ela é difícil de amadurecer, então vamos tirar o que melhor a uva pode entregar. Então, olha que legal. Olha que bacana, né? Esse pensamento como é legal. Bom, grande tendência de Petit Verdot. Vinhos intensos, vinhos concentrados, vinhos potentes. E aí, a gente começa a entrar um pouquinho na história dessa uva. E a gente já tá vendo o cacho dela aqui, que é um cacho relativamente pequeno. Dá para ver, olha a cor das uvinhas, olha a intensidade das uvinhas. Dá para ver aqui a coloração dela, ou seja, tem bastante pigmento. É bastante pigmentado. É um cacho relativamente pequeno. E a história dela, inclusive, o nome dela, que a gente já começar a se habituar, tá dizendo aqui, tá em francês, né? Petit Verdot. Ou seja, a pequena esverdeado, a pequena verdot, né? Vamos chamar assim, ou a pequena verdeal, ou a pequena verde. Já podemos trazer assim. A pequena verde. E essa referência de verde é porque em Bordeaux, onde ela é uma uva cultivada há muito tempo, tanto que ela é citada desde 1736 na região de Bordeaux, citada, ou seja, provavelmente ela já exista antes disso. Ela é citada como Petit Verdot exatamente por isso, porque ela é uma uva que ela tem o grãozinho menor, é um cacho que tem o grãozinho da uva menor, e tem uma outra que eles chamam de Gros Verdot, que tem o grão um pouco maior, um pouco mais, né, um pouco mais graúdo, vamos chamar assim. Mas vamos focar na Petit Verdot. Petit Verdot por quê? Porque o grão, a uvinha é pequenininha e porque ela tem muito esse caráter herbal presente, que lembra características verdes. E ela tem um amadurecimento tardio, bem tardio. Tanto que ela é citada no grupo, naquele agrupamento das Carmenettes. Ou seja, aquelas uvas que têm origem ou grande destaque na região de Bordeaux, na bacia da Aquitânia ali como um todo, e que vão acabar depois entrando, muitas delas, no corte bordalês. E o que a gente está falando aqui? A Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a própria Petit Verdot. Faz esse grande agrupamento. Tanto que muitos críticos, muitos estudiosos, pesquisadores consideram ela dentro desse agrupamento. Inclusive consideram que a origem dela seja ali, na região de Bordeaux, na França. Novos exames, né, novas pesquisas, usando os exames de DNA, fazendo mapeamento de origem, cruzamento, começou a levantar uma segunda hipótese para Petit Verdot. A mais aceita é essa, tá? Que ela pertence à família das Carmenettes e que ela nasceu ali na região de Bordeaux. Mas uma segunda hipótese que começa a ganhar força é que ela pode ter surgido um pouco mais para o sul da França, mais ali na fronteira com a Espanha, onde a gente tem, né, aquela famosa cadeia de montanhas dos Pirineus. Provavelmente ela nasceu ali, né? Provavelmente não. Essa hipótese está dizendo que ela pode ter nascido ali e que ela seria uma uva
provavelmente muito antiga, descendente de videiras selvagens. Que, claro, com o passar do tempo, ela vai sendo domesticada, vai fazendo um processo, né, de seleção clonal natural, né, vai ter expansão depois massal e tudo mais, mas vai fazendo uma seleção natural, né, ou seja, com o passar do tempo, os produtores vão selecionando os melhores clones, né, vão replicando o que melhor, né, representa da variedade, mas provavelmente ela tem a sua origem lá, com uma uva muito antiga. E alguns até citam que pode ser uma das uvas mais antigas que se tem história, ou seja, literalmente uma videira selvagem que foi domesticada. Então, uma segunda hipótese, tá? Ainda não está 100% comprovada. Tanto que a minha maior referência em uva sempre é Wine Grapes, que é uma das maiores publicações de uvas no mundo, da James Robson. E ela cita as duas hipóteses para Petit Verdot. Ela cita que, olha, pelo que se está vendo de novos estudos, há uma chance grande dessa segunda hipótese ser real, mas ainda não está 100% comprovado. Mas ela cita as duas possibilidades. Bom, bem ou mal, certo ou errado, o que a gente sabe é que ela se desenvolve e dá referência para o mundo em vinhos aqui, aonde a gente está vendo esse agrupamento aqui, ó, das uvas Carmenetes. É uma família, né? Um agrupamento de uvas que vão ter origem nessa região. Tanto que aqui a gente está falando da região de Bordeaux. Aqui é o estuário do Gironde, ó. Aqui. O que a gente sabe que isso é comprovado? É que essa uva Petit Verdot, ela é amplamente difundida nessa área. Tanto que ela pertence ao corte de Bordeaux. Ela tem as suas características muito valorizadas no corte bordalês pela sua peculiaridade. Mas ela é uma uva que ela é difícil de amadurecer. Mais difícil, inclusive, que a Cabernet Sauvignon. Que a gente sabe que em Bordeaux, a Cabernet Sauvignon, ela tem áreas bem peculiares que ela consegue amadurecer bem. Não é em toda a região de Bordeaux que a Cabernet Sauvignon consegue amadurecer bem. São algumas áreas. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nelas. Mas a Petit Verdot é ainda mais difícil de amadurecer que a Cabernet Sauvignon. Então, pouquíssimas áreas ela consegue se desenvolver bem. Então, teoria 1, hipótese 1, ela nasce aqui, pertence à família das Carmenetes nessa região, ou aqui, inclusive que talvez ela possa até ter origem, se ela for uma videira, que é aquela segunda hipótese, se ela for uma videira que é de origem ainda, né, domesticada, de videira selvagem, ela pode inclusive ter nascido aqui no País Basco, na Espanha, e ter migrado aqui para a região de Bordeaux. Lembrando que esse fenômeno aconteceu com uma uva muito famosa, inclusive do corte bordalês, chamada Cabernet Franc. A Cabernet Franc, ela nasce no País Basco e ela migra para a região de Bordeaux. E depois ela vai dar origem a várias uvas. Vamos lembrar, a Cabernet Franc vai dar origem a Cabernet Sauvignon, vai dar origem a Carmener, vai dar origem a várias uvas importantes aqui. A Petit Verdot pode ter feito esse caminho também. Pode ter feito. Tá? É o que está se direcionando. Ela tem alguns sinônimos muito relacionados exatamente por esse seu caráter herbal, né? Esse seu caráter de Verdot, Verdal. Então tem alguns sinônimos, porque ela é uma casta muito tardia. E uma das grandes dificuldades de amadurecimento da Petit Verdot é que ela precisa amadurecer muito bem, um amadurecimento muito regular. Já falei que é tardia, não vamos esquecer que colhe tarde. Mas precisa ter um amadurecimento muito regular para ela conseguir degradar esses aromas herbáceos desagradáveis. Assim como a gente tem, isso acontece na Cabernet Sauvignon, isso acontece na Carmener e até na Cabernet Franc e até na Merlot, em menor intensidade. Mas a Petit Verdot ela tem isso mais latente ainda.
É uma casta muito tardia. Então, não é qualquer lugar que consegue amadurecer bem ela. Com essa questão de ser uma casta tardia, dificuldade de amadurecimento, o que aconteceu? Com o passar do tempo, ela começou a perder espaço no mundo. Começou a perder espaço, começou a perder espaço. Tanto que tem um centro de pesquisa ampelográfico da França que mostrava que nos anos 60 ela tinha algo em torno de 600 hectares. Quando chegou nos anos 80 para os anos 90, ela baixou para 300 hectares. Ou seja, caiu pela metade. Ou seja, dos anos 60 até metade dos anos 80, perdeu metade das suas áreas de vinhedo. Estamos falando da França, que é uma região, que é um país que é um dos maiores produtores da Petit Verdot. Só que o que começa a acontecer a partir principalmente dos anos 2000? Ela começa a ter uma relevância muito grande no corte bordalês. E o corte bordalês empurra o crescimento da Petit Verdot. Ela não é das uvas principais. O corte bordalês vai ter 3 grandes uvas, que é a Merlot, a mais plantada de Bordeaux, Cabernet Sauvignon em algumas áreas e a Cabernet Franc. E a Petit Verdot é a 4ª uva que é usada em pequenas quantidades, porque não é todo lugar de Bordeaux que ela consegue amadurecer bem. Só que esse fenômeno de crescimento de corte bordalês no mundo, que vai acontecer a partir dos anos 2000, o boom, né, começa nos anos 90, mas vai ter o boom nos anos 2000 por causa dos grandes críticos que dão notas muito altas para cortes bordaleses, faz com que dos anos 2000 a 2016 a Petit Verdot, seguindo a onda da Cabernet Sauvignon, né? Opa, Cabernet Sauvignon aqui. Seguindo a onda da Cabernet Sauvignon, seguindo a onda da Merlot, seguindo a própria onda de uvas que fazem vinhos intensos, encorpados, estruturados, que são os mais valorizados pelos grandes críticos, ela entra entre as 30 uvas que mais cresceram a área de vinhedos. Lembrando que esse estudo aqui, ele é um dos estudos mais importantes publicados recentemente sobre áreas de vinhedos no mundo, pelo um PhD muito importante chamado Kim Anderson, da Universidade de Adelaide. Então ele mostra que de 2000 para 2016, a Petit Verdot está entre as uvas que mais ganham área de vinhedos. Tanto que, lembra que eu falei para vocês que entre os anos 90, tem algo em torno de 300 hectares na França? Quando em 2018 foi registrado na França algo em torno de 1.600 hectares de Petit Verdot. Ou seja, olha como ela cresce em área de vinhedo. Não é só em Bordeaux, porque a gente sabe que no Languedoc-Roussillon também tem bastante Petit Verdot. Alguma coisa no sudoeste francês também, mas principalmente no Languedoc-Roussillon. Mas ela cresce em área de vinhedo na França e em outros lugares do mundo. Por quê? Empurrado pelo fenômeno do corte bordalês no mundo. Tanto que Cabernet Sauvignon é uma das uvas que mais cresce e se torna a uva mais plantada no mundo. Hoje, Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada no mundo, por causa desse crescimento. Claro, não foi a que mais cresceu, porque a gente sabe que a Tempranillo cresceu ainda mais, mas Tempranillo não tinha tanta área como o Cabernet Sauvignon já tinha. Aqui são as que mais cresceram. As 30 que mais cresceram, mas Cabernet Sauvignon se tornou a primeira em volume de produção para vinho no mundo. Olha a representatividade que ela começou a ganhar a partir daí. Mas não é fácil. Não é uma uva simples. Ela é uma uva que tem dificuldade de amadurecimento. Ela é tardia. Ela é uma uva que gera vinhos com muito corpo, muito tanino, muita cor. A acidez dela normalmente é média a mais. Ela gera vinhos com álcool médio mais. Ela gera vinhos com muito caráter de uma fruta muito madura. Mas aqui começa a entrar, acho que, os grandes diferenciais dela. Primeiro, potência e estrutura. Esse eu acho que é um ponto forte da Petit Verdot. E outra é esse perfil aromático que envolve os caráteres de frutas negras, bem característico, inclusive, de algumas uvas de Bordeaux, como a própria Cabernet Sauvignon, um pouco da Cabernet Franc. As notas herbais, que é característico também de algumas dessas variedades. Cabernet Sauvignon, por exemplo, a Cabernet Franc também tem um pouco disso.
Mas principalmente eu acho que ela traz notas florais bem evidentes. E essa nota muito relacionada com uma violeta, com uma nota, essas flores mais vermelhas para lilás, né? Essas flores, né? A própria lavanda. Eu acho que ela traz uma complexidade aromática complementar bem interessante para os vinhos. Claro, e aí também o restante, porque a fruta negra, as notas herbais, as notas florais e a potência é tudo que ela vai agregando, são características que ela vai agregando aos vinhos. Só que, por ela ter essa potência, de modo geral, ela acabou entrando muito para vinhos de corte, para trazer um tempero, tanto tempero, né? Ou seja, para trazer esses elementos que a gente está vendo aqui como um tempero para os vinhos, um complemento, um extra. Tanto que nos vinhos de Bordeaux, nessas melhores áreas onde ela consegue amadurecer, principalmente na margem esquerda, que tem um pouco mais de solos quentes, a gente vai ver isso com calma daqui a pouco, ela entra no corte mais ou menos aí de 1 até 2, 3%. Nos melhores anos, olha, uns 5%. E quando é fora de curva, fora de curva, alguns chateaus conseguem, como o Chateau Lagrange, por exemplo, chega aí a uns 10%. Mas isso aqui é exceção da exceção. Anos quentes, anos de melhor maturação. Mas se não, ela transita nesse 1 a 3% aqui. Para complementar alguma coisa de algumas áreas. Porque em Bordeaux não é fácil. E aí ela é muito plantada em Bordeaux. Ela é muito plantada na Espanha, principalmente na Espanha Central. Cada vez mais ela aparece na Austrália, Estados Unidos, aqui na América do Sul a gente vai ver. É uma uva com uma boa representatividade, mas não é fácil. Não é fácil. Ela faz vinhos que, de modo geral, são intensos, mas o perfil vitícola dela não é fácil. Ela é uma uva que o amadurecimento dela é tardio, e mais tardio que Cabernet Sauvignon. Então, para vocês terem ideia, Cabernet Sauvignon é uma uva tardia que não consegue amadurecer bem em todo lugar. Não é fácil amadurecer Cabernet Sauvignon. Então, ela é mais tardia. Ela é sensível à seca em excesso, mas ela é um pouco mais resistente a botrytis. Ela não gosta, e essa para começar a ver as dificuldades dela, ela não gosta de excesso de seca e ela não gosta de excesso de umidade. Ela não gosta muito de umidade, tá? Mas ela gosta de uma umidade pouca e constante. Ela não gosta de estresse hídrico. Quando tem estresse hídrico demais, ela começa a sofrer e não amadurece bem a uva. Os cachos são pequenos, as uvas são pequenas, com a pele bem grossa, com a casca bem grossa. Então a gente já pensa que essa proporção entre líquido e sólido da uva, o sólido vai ter um destaque grande. Por isso que ela vai ter também tanta intensidade tânica, tanta cor. E tem um outro ponto, é que quando não tem um ano bem adequado, ela pode ter uma maturação irregular. Essa maturação irregular da uva pode acontecer por excesso de umidade, pode acontecer por excesso de seca, pode amadurecer quando tem uma oscilação daqui a pouco muito grande de temperaturas. Ela é uma casta que ela é um pouco delicada nesse sentido. E aí pode acontecer o que está vendo nesse cacho, ó, uvas maduras e uvas verdes. Só que se colher e pegar esse cacho todo aqui e botar para vinificar, essas uvas verdes aqui provavelmente vão trazer aromas e sabores desagradáveis. Não muito interessante. Então, se colher a uva aqui, que algumas uvinhas não amadureceram bem, vai ter que fazer seleção manual das uvas, que vai deixar ainda mais caro o processo de vinho, né? Vai ter mais necessidade de envolvimento, manuseio e tudo mais. Então, não é uma uva fácil. Ela precisa de locais com um pouco mais de insolação para conseguir amadurecer bem. Ela gosta, né, desse amadurecimento um pouco mais regular. E aí eu vi alguns de vocês perguntando se tem Petit Verdot no sul. Tem. Tem Petit Verdot em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tem Petit Verdot sendo testado nas regiões tropicais do Brasil. Tem Petit Verdot sim.
Mas são poucas áreas de vinhedo de Petit Verdot, né? Inclusive, que se a Cabernet Sauvignon já é difícil de amadurecer, a Petit Verdot, que ela é um pouco mais tardia, é até mais difícil em alguns locais, como a própria Serra Gaúcha. Mas tem, e tem até bons vinhos, inclusive. Eu vou degustar com vocês daqui a pouco um corte com Petit Verdot da Serra Gaúcha, tá? Bom, avançando um pouquinho mais, a gente chega no perfil sensorial, que esse é um perfil importante para a gente entender das características da uva, né? Então, ela, por esse caráter da casca grossa, cachos pequenos e grãos pequenos, faz com que as características da casca sejam muito evidentes. Muita cor, muito tanino. A intensidade de aromas e sabores é de uma média para média a mais. Só que o que acontece? Eu acho que um dos segredos não é nem a intensidade aromática, mas é uma boa complexidade aromática que ela tem. Porque ela tem notas frutadas, notas herbais, notas florais. Ela pode desenvolver notas terrosas. E mais do que isso, ela se dá bem com madeira. Ela pode ainda aportar o caráter secundário e terciário da madeira, que pode trazer características ainda mais interessantes. Então, ela tem uma boa capacidade de uma boa complexidade de aromas. Depois, como ela é mais tardia, ela tende a reter um pouco mais de açúcar, gerar esse álcool. Normalmente, esse álcool vai ser de um médio para um médio mais. E esse corpo vai ser de um médio mais para muito. Vai fazer vinhos suntuosos, pesados. E outro destaque dela é que ela tem uma acidez normalmente média a mais, que segura esse conjunto de intensidades estruturais, né? Estruturar essa intensidade de corpo, de untuosidade, ela consegue segurar bem porque essa acidez dela normalmente é média a mais. A questão é que, para se fazer um vinho varietal com essa intensidade toda, muitas vezes esse vinho fica muito intenso. Então é normal, não só para vinho varietal, mas até para corte, quando a Petit Verdot está presente, porque ela vai trazer para o vinho exatamente essas características e intensidade, é uma passagem por madeira significativa, porque a madeira ajuda a dar uma amaciada nesses taninos, ajuda a dar uma integrada nessas características, a madeira, principalmente quando nova, dá uma estabilizada na cor. Então tem alguns pontos favoráveis aqui, né? Mas é isso que ela aporta nos vinhos. E aí, quando a gente pensa, né, nessa questão de amadurecimento de locais, ela não gosta de locais muito frios, ela se adapta melhor aos locais mais moderados, ela gosta de bastante insolação, até esses locais um pouco mais quentes, Austrália, por exemplo. Que aí o que vai mudar? O perfil. Quando em locais menos quentes, normalmente evidencia um pouco mais essas notas herbais, que lembra essas ervas como sálvia, tomilho. Às vezes ela lembra um pouco. Eu já peguei muito Petit Verdot e em corte, assim, até fica mais evidente, porque em corte ela complementa com essas características que a gente está vendo. É comum eu pegar vinhos que a Petit Verdot em corte, ela traz um aroma de salsa. Sabe aquela salsa com um temperinho verde, seco, mais seco. Ele lembra um pouco dessa característica. Então essas notas herbais de ervas secas é bem comum, principalmente em locais um pouco mais frescos. Esse caráter da fruta, principalmente frutas negras, vai dessas notas de cereja preta, ameixa preta até mirtilo, sendo que de locais menos quentes para mais quentes, ela vai ganhando mais essa nota cada vez mais de uma fruta negra um pouco mais madura, muito mais essa nota de um mirtilo, às vezes até uma nota de uma ameixa, um toquezinho de ameixa passa. E locais mais quentes, como acontece em alguns lugares, por exemplo, dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina, da Austrália, até uma nota de geleia, mas uma nota de geleia de uma fruta... Me lembra muito assim, essa nota de uma framboesa muito madura, aquela nota, sabe, até de uma groselha, uma geleia de groselha, uma geleia de framboesa. Não chega a ser aquele aroma que lembra figo seco. Não, ele lembra um pouco mais essa geleia de frutas pretas, frutas vermelhas maduras. E são bem agradáveis.
E muitos desses aromas podem, claro, eles não são independentes, né? Eles podem estar presentes de acordo com o terroir, de acordo com a safra. Então são diferentes perfis que a gente encontra aqui. Aliás, eu vou degustar com vocês um vinho, e eu vou aproveitar, vou degustar agora, a gente está falando das características sensoriais, e eu vou contar um pouquinho da história rápida desses vinhos. Eu gosto de fazer vinhos, mas eu faço pouquíssimo. É muito no sentido mais didático, né? Para eu ir aprendendo e botando na prática alguns conhecimentos e tudo mais. Normalmente com enólogo. E aqui eu fiz com um grande enólogo brasileiro chamado Daniel Depaz, que era antigo enólogo da Dom Cândido, um grande especialista, inclusive em Petit Verdot. E hoje ele trabalha no Grupo Miolo, lá no Vale de São Francisco. E a gente fez esses dois vinhos na safra 2019, que é uma safra, são vinhos da Serra Gaúcha, e que a safra 2019 é uma safra um pouco mais fria, um pouco mais úmida. Diferente da safra 2018 e da safra 2020, que foram safras quentes e com muita potência e intensidade nos vinhos tintos. 2019 foi um pouco menos. Então o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente fez um vinho varietal, né, que foi um vinho 100% Merlot da Serra Gaúcha. E a gente pegou esse vinho, claro, são vinhos de alta qualidade. A gente pegou uma uva com muita qualidade, com muito cuidado, uma uva com uma concentração um pouco maior. Pegou essa uva 100% Merlot, clássico da Serra Gaúcha. Pegamos esse vinho, colocamos numa barrica nova francesa, 24 meses, uma barrica de boa qualidade, nova. Ou seja, era para ser um vinho intenso. 24 meses, esse vinho foi ficando cada vez mais concentrado, intenso. A uva tinha muita qualidade e aguentava essa potência toda. O que a gente fez nesse mesmo ano? A gente pegou essa uva e vamos dizer o seguinte, o que a gente... Já é muito bom. O varietal é um baita de um vinho. 24 meses de barrica, porque a uva tinha muita qualidade. A madeira está cada vez mais integrada, tem muito caráter da fruta, uma fruta vermelha muito gostosa, que é característico da Merlot. Isso que a gente pensou, bom, esse vinho ele é muito bom. Esse varietal ele é muito bom. Como que a gente consegue pegar esse vinho e deixar ele ainda melhor? Isso quando a gente estava elaborando o vinho, a gente sabia, olha, vai ser muito bom, porque a gente está vendo que o vinho vai ficar ótimo. O que a gente consegue deixar ainda melhor um vinho varietal muito bom? E a gente foi fazer o corte. E aí, para o corte, o que a gente fez? A gente pegou 60% desse Merlot. A gente aí trouxe mais intensidade para esse vinho com 20% de Petit Verdot e 20% de Alicante Bouschet. Alicante Bouschet traz mais o caráter da fruta, dessa fruta madura, vermelha madura, preta madura, traz algumas notas um pouco mais especiadas. E a Petit Verdot, 20%, exatamente para trazer um pouco mais de estrutura tânica, para trazer um pouco mais até de acidez, que ela tem uma acidez destacada, para trazer um pouco mais essa nota floral, para trazer um pouco mais... Ou seja, a ideia era exatamente essa. E aí a gente pegou esse vinho, que é o corte, e fazer o seguinte, bom, vamos pegar esse vinho, já que a gente quer fazer um vinho ainda melhor que um vinho muito bom, e a gente pegou e comprou uma barrica da Segan Morrot, grano finíssimo, uma das melhores barricas do mundo, e vamos colocar esse vinho, que foi feito uma barrica de cada. E vamos botar esse vinho numa barrica da Segan Morrot Premium, e vamos deixar também o mesmo tempo que a gente vai deixar o varietal, que é o Merlot. Então, o que a gente tem aqui? Assim, para vocês terem ideia, o varietal ele é incrível. Barrica nova francesa de altíssima qualidade. Para vocês terem ideia, uma barrica dessa francesa do varietal, custa uns 4 a 5 mil reais. Essa barrica da Segan Morrot custa hoje uns 8, 9, talvez perto de 10 mil reais essa barrica. As duas novas. Só que essa aqui a gente fez uma tosta um pouquinho mais leve na Segan Morrot. E aqui a gente fez uma tosta um pouquinho mais intensa no varietal. Pouca coisa de diferença. Ainda tosta de leve, puxando um pouquinho para o médio. Tá? E deixamos ao mesmo tempo. Então esses vinhos eles têm 24 meses de barrica, nova francesa os dois. A textura do corte é um pouquinho mais fina da barrica. E a gente trouxe aqui, acrescentou a Petit Verdot exatamente para trazer essas características. E esses vinhos depois de 24 meses de barrica ficaram 12 meses em garrafa. Então, eles estão agora chegando nos 12 meses de garrafa. Uma barrica só de cada um deles. O varietal é espetacular. É um baita de um vinho. Agora, o corte, ele é um vinho fora de curva.
E esses elementos são cada vez mais integrados. Vou provar com vocês o corte, porque ele usou 20% de Petit Verdot de propósito para trazer essas características. Né? Vocês estão perguntando, se já está no mercado, enfim. Então, né, a gente vai botar umas garrafinhas para vender, mas são só 300. Então, tipo, ainda estão pensando quantas, enfim. Não se preocupe que vocês vão ser os primeiros a saber quando a gente colocar. Vão ser poucas, tá? Vão ser poucas. Então, e o legal é ter as duas para comparar, porque eles foram feitos pensando, mas isso eu conto para vocês um pouco mais para frente. Algumas garrafas a gente vai colocar, porque os vinhos ficaram muito bons e eu quero tomar todos. Certo? E o Daniel, que tá trabalhando lá no Nordeste, né? Os vinhos ficaram aqui, numa adega na Serra Gaúcha, que a gente fez, né? Os dois. E o detalhe, tá? Os dois vinhos são da Serra Gaúcha, vinhedos da Serra Gaúcha. O Merlot 100% é o mesmo Merlot que a gente usou 60% aqui no corte. Só que aqui a gente pegou Petit Verdot também da Serra, só que uma área um pouco mais ensolarada, consegue amadurecer bem Alicante Bouschet e Petit Verdot. E é exatamente porque era um ano mais difícil. Então teve uma quantidade pequena de Petit Verdot, mas o amadurecimento foi bom. Claro que um pouquinho mais tardio. Então eu vou degustar esse vinho com vocês, e até vamos botar numa câmera um pouquinho maior, para que vocês consigam ver comigo. Primeiro, visualmente, tá? É uma intensidade média a mais para muita de cor. A Petit Verdot tá dando cor aqui, tá dando intensidade. A coloração, primeiro, é um vinho límpido, intensidade média a mais para muita de cor. É um vinho com uma nota, né, é tinto tranquilo, com esse rubi bem vivo ainda, né? A safra é 2019. É bem vivo. Mas o que mais interessa é nariz. A coloração dá para ver essa intensidade de cor um pouco maior, se vocês verem. Se agitar a taça, ela até dá uma pigmentadinha, né? Dá uma pigmentadinha nas lágrimas, mas enfim. Não é tanto que a gente quer, não está muito preocupado em lágrimas. Mas principalmente em perfil aromático e boca. Então no nariz. Bom, no nariz assim, intensidade já é média mais para muita. Sem agitar, não agitei um pouco a taça, mas muito esse perfil. Ainda tá o primário e secundário explodindo. O primário, muito essa nota de uma fruta fresca, madura. Ele tem uma nota de ameixa. Ele tem uma nota de cereja. Ele tem uma nota que lembra um toque de... Lembra uma menta seca, sabe? Aquela menta que a gente usa para fazer chá, para tempero. Aquela menta que tá secando, ela é muito evidente, muito gostosa. Depois tem muito essa nota secundária, parece bastante, que é uma nota muito especiada, uma nota muito puxada por um cravo, uma nota muito puxada por uma especiaria, até uma especiaria um pouco mais doce, toque de noz moscada. E muito evidente. Só que assim, eu acompanho esse vinho desde a produção dele, desde a elaboração lá, né, 2019. A integração que esse vinho está tendo, principalmente depois desse 1 ano de garrafa, é impressionante. Ele é um vinho ainda primário e secundário, ele é um vinho jovem, ele é um vinho para guarda, né? Ele vai aguentar muito tempo. Mas a complexidade que esse vinho está ganhando, a integração desses elementos é incrível. E assim, a Petit Verdot, ela tá trazendo provavelmente essa nota um pouco mais herbal, essa nota um pouco mais fresca, e ela tá trazendo provavelmente essa intensidade de aromas também. E tá cada vez melhor esse vinho. Agitando a taça, vai ficar muito mais intenso. Esse primário e secundário começam a explodir, principalmente essa nota muito especiada. Ela tem um leve toquezinho de baunilha, assim, mas muito leve. Ele é muito mais elegante, assim, apesar de ser intensos os perfis, tanto primário quanto secundário, todos eles são bem elegantes. Bem elegantes. Vou tomar um gole d'água, vou botar esse vinho na boca. Eu quero provar. Né? Fora que você, assim, ó, eu não provo esse vinho, vou provar com vocês. Eu não provo ele faz alguns meses. Tá? Eu tirei uma dose no Coravin. Esses vinhos são pouquíssimas garrafas, então a gente trata esses vinhos com tanto amor e tanto carinho. Eu tirei uma dose no Coravin. Mas faz alguns meses que eu não provo. Eu lá para vocês, alguns meses, mas eu tô muito curioso. Hum, 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 esqueci de descartar. Baldinho descarta aqui, às vezes. Meu professor meio esquecido. Acontece. Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá para sentir bem essa textura tânica, acidez, bem destacada. Né? E assim,
Eu vou tomar mais um gole para avaliar, mas já dá para sentir bem o caráter dos 20% da Petit Verdot aqui, muito evidente, muito marcado. Em boca. Bom, vamos lá, tomar um segundo gole para avaliar. Hum. Hum. Esqueci de descartar de novo. É um vinho seco, tanino médio mais, mas muito fino. Esse álcool, ele é um álcool médio para médio mais. Corpo dele é um corpo médio, não vim tão encorpado. Agora, a acidez média mais. Persistência de sabor em boca é qualquer coisa espetacular. Ele é até um vinho, ele é intenso, mas esse frescor consegue equilibrar muito essas características. E aí aparece muito perfil de sabor em boca. Esses elementos ainda estão se integrando, ainda está muito evidente, assim, ainda está muito o primário de um lado, o secundário de outro. Nada, nada, nada de terciário ainda, mas muito primário e secundário. Então, de ter essa persistência dessa nota especiada, um toquezinho em boca, ele é até um toquezinho mais, um puxadinho para um amadeirado, puxado para uma notinha daquele toque de um pouco mais baunilha, um leve toquezinho especiado com essa nota da tosta, muito gostoso, mas muito mais especiado do que necessariamente tostado. E a nota da fruta, em boca, muita nota herbal e tem o toque floral em boca que no nariz não aparecia tanto. Esse toque floral, essa delicadeza da flor, deixa ainda mais complexo. É um vinho ainda novo, né? Ele tá com 3 anos, é um vinho que foi pensado para ser intenso, para ser de guarda, mas não para ser pesado, porque ele é um vinho fresco, né? Persistência de sabor dele é uma persistência ainda longa, sabor dura, mas ele é muito mais elegante do que intenso. Mas tem características, né? Tem presença de boca. O tanino tem a maciez desse tanino já com 3 anos é impressionante. Ele é um vinho que ele tem aí alguns bons anos pela frente, mas tá uma delícia agora. Uma delícia. Mas dá para sentir bem assim, o que a Petit Verdot estão perguntando, né? Ele é um corte de 60% Serra Gaúcha, 60% Merlot, 20 Petit Verdot e 20 Alicante Bouschet. Safra 2019. Foram 24 meses de uma barrica nova da Segamorro, grano finíssimo assim. E dá para sentir muito essa nota secundária, mas muito a nota primária. E assim, ó, mas a elegância ainda, mesmo para um vinho jovem, é muito legal para saber esse trabalho, porque esses 20% da Petit Verdot vieram para trazer essa estrutura tânica, vieram para trazer cor, vieram para trazer até um pouco mais de peso, né? Ela não é até mais a nota, ela não é o vinho mais encorpado necessariamente, mas a Alicante Bouschet tanto quanto a Petit Verdot. A Merlot gera um pouco de peso também, mas é Serra Gaúcha, então é uma região um pouco mais fresca. O frescor tá muito evidente. E assim, ó, muita tipicidade Serra Gaúcha. Isso que é o melhor, né? Isso que é o melhor. Essa tipicidade da Serra Gaúcha, muito evidente. E claro, né? Todas nas garrafas numeradas, 300 garrafitas. Essa aqui é a minha garrafa 284, ó. Numeradinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Ver se a gente consegue melhorar esse foco aqui. Aqui, ó. Opa. E, ó. Ó, aqui, ó. Garrafa 284, 300. Só 300 garrafas. E aí tá, a gente vai comercializar algumas, mas, né? Eu conto pra vocês, os alunos vão ser sempre os primeiros a saber. Agora, o que interessa pra nós que é o conteúdo, né? Esse vinho muito bom. Né? Claro que um enólogo é um enólogo incrível, né? Que é o grande responsável pela elaboração do vinho. Eu tô ali, né, aprendendo e ajudando como um todo, né? Que é o Daniel Depares, é simplesmente impressionante. O teor de álcool desse vinho é 13,4%. 13,4%. E aí também a Petit Verdot, ela é a principal responsável por trazer um pouco mais de álcool para esse vinho. Ela é um pouquinho mais tardia, ela concentra um pouco mais de açúcar e ela, né, gera um pouco mais de peso. A Alicante Bouschet também traz um pouco mais de álcool para esse vinho, né? Então, são vinhos complexos. E a ideia é o varietal espetacular. O corte é para ser ainda mais espetacular. Não foi pensado. Então, mesmo a Alicante Bouschet, mesmo em varietal, mas principalmente em corte, para mim é que ela entrega melhor. Persistência, tô falando com vocês ainda e tô com o sabor desse vinho na boca. Claro que não é mais um sabor do vinho, né? Já é um residual do sabor, mas chama atenção, assim, para quem gosta, né, desses vinhos um pouquinho mais intensos. E aí, bom, a harmonização de Petit Verdot varietal e a harmonização desse vinho aqui, esse vinho aqui, com uma carne grelhada que tenha
um marmoreio de gordura seria simplesmente espetacular. Só que essa carne precisa ter sabor. Ela precisa ter, eu recomendo ter a caramelização, claro, né, uma caramelização controlada, marmoreio e sabor. Então aqui é para entrecô, aqui é para um cordeiro, acho que um cordeiro aqui é legal, porque aqui tem acidez, tem estrutura tânica, tem o sabor, então um cordeiro aqui, olha, é de se testar. Aliás, eu vou testar todas essas. Vou testar, né? Testar tudo. É incrível, assim. E é legal, assim, entender a Petit Verdot, o que ela tá trazendo nesse corte, né? O que ela tá aportando aqui em características. E ela tá realmente trazendo essa cor, trazendo um pouquinho mais de peso, em boca essa nota floral, que até no nariz ainda não aparece, em boca ela fica um pouco mais evidente. E legal, assim, muito dessa nota frutada, ela vem da Alicante Bouschet. Essa nota da fruta um pouco mais fresca vem da Merlot. E tá fazendo um vinho aqui fora de curva. E também essa acidez vem um pouco da Petit Verdot, né? Essa acidez ainda mais destacada. É uma região fresca, né? Estamos na Serra Gaúcha, são vinhedos de altitude. Mas é isso, assim, é um vinho que... E assim, ó, vou dizer pra vocês, tá? Ele não tá no melhor dele, não tá no auge ainda, ele tá incrível, mas ele ainda tem alguns anos pela frente, aí pra ele chegar no ápice dele ainda vai integrar mais, vai ficar mais complexo em aroma e sabor, ele ainda vai entregar ainda mais. Bom, onde a gente tem Petit Verdot no mundo, depois a gente volta e fala um pouquinho mais desse vinho, tá bem legal. Ela então nasce provavelmente aqui entre França e Espanha, e esses dois países são super importantes. Tem alguma coisa na Itália representativa, mas principalmente vai ter depois no Novo Mundo, que vai ser Chile, Argentina, temos no Uruguai, temos no Brasil, Estados Unidos vai muito bem, Austrália tem uma quantidade crescente, África do Sul também, mas o maior destaque é Bordeaux. Bordeaux é o maior destaque para Petit Verdot. E assim, ela entra em corte em pequenas quantidades. E se vocês olharem aqui, ela entra em algumas áreas, aqui na margem, principalmente na margem esquerda, aqui no Medoc, em algumas áreas aonde vai ter um afloramento maior desses solos mais quentes, principalmente pedra. Então, aonde tem Cabernet Sauvignon, pode ter também uma pequena área de Petit Verdot. Na margem direita é muito mais difícil, é muito mais solo frio, né? Solos argilo-calcários, alguns solos aluviais, tudo mais, mas na margem esquerda algumas áreas conseguem, por ser um pouco mais ter um solo com uma melhor drenagem, essa presença de solos um pouquinho mais quentes, ajudar um pouco no amadurecimento, as pedras ajudam no amadurecimento, a Petit Verdot em algumas áreas consegue aparecer. E assim, quando aparece, até trouxe aqui exemplo, né, dos vinhedos do Chateau Lagrange. Se vocês olharem aqui, Chateau Lagrange tem três uvas plantadas. Cabernet Sauvignon, Merlot, que é bem dividido as áreas entre Merlot e Cabernet Sauvignon. Aqui a gente está em Saint-Julien. Saint-Julien é uma dessas áreas aqui do Medoc, que a gente estava vendo. E aqui a gente tem apenas uma parcela um pouquinho maior e duas parcelinhas um pouquinho menor de Petit Verdot no meio de Merlot e de Cabernet Sauvignon. E o Chateau Lagrange é um exemplo. Ele é um chateau que tem uma quantidade um pouco maior em Bordeaux de Petit Verdot do que o convencional. E aí ele usa aí na faixa dos 5%, no ano melhor chega até uns 10%. É uma das uvas autorizadas, né? Das 6 principais: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec e a Carmener, e agora as novas autorizadas. Mas o que ela traz? O que a Petit Verdot faz? E ela normalmente quando entra nessas áreas mais quentes, mais secas, que ela traz exatamente isso. Ela amadurece ainda mais tarde que a Cabernet Sauvignon, então ela traz um pouquinho mais de cor, ela traz essas notas florais, ela traz essa estrutura de tanino e de cor. Algumas notas especiadas, às vezes terrosas também. Pequenas quantidades, em áreas específicas. Então, quando vocês pegam um vinho com uma quantidade maior de Petit Verdot, tipo, quantidade maior é perto de 8, 10%, pode ter certeza que é uma área bem específica num ano muito bom. Agora, em locais mais quentes no Novo Mundo, ela se destaca bem. E cada vez mais a gente vê na América do Sul um destaque bem interessante para essa uva. Trouxe aqui alguns exemplos, principalmente no Vale Central do Chile,
que a gente vai ter, né, Casa Silva, grandes produtores aqui, eu trouxe alguns exemplos que eu gosto de Petit Verdot diferentes aqui, que a gente, diferentes perfis. No Chile, né, Vale Central, principalmente Vale do Rapel. Purple Angel, que pouca gente sabe, mas Purple Angel, ele é um corte de 90% algo, tá? Variando, 90% Carmener e 10% Petit Verdot. Transita nesse percentual, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas em torno disso, que é um dos vinhos ícones do Chile. Uma das grandes referências do Chile é Purple Angel. Perfil incrível, vinho complexo, intenso, diferente, concentrado. A gente tem no Uruguai várias vinícolas, né? Trouxe aqui o da Garzon, tem um single vineyard incrível que eles fazem. Na Argentina, cada vez mais, tanto em Salta, a gente começa a ver esse vinho aqui espetacular. É o Porvenir. Ele tem esse vinho chamado, né, Laborum de Parcela. Ou seja, vinhedos de parcelas. Tem um Petit Verdot, que é incrível, lá de Salta. Salentine, né, Vale de Uco, tem várias áreas específicas. Na América do Sul tem se destacado. E aí, claro, daqui a pouco falar sobre o Brasil, também tem os seus vinhedos de Petit Verdot em áreas até distintas. No Chile, Petit Verdot, maior destaque, com certeza, vai ser no Vale do Rapel. Vale do Rapel aqui que vai pegar o Vale de Cachapoal e Vale de Colchagua. Vocês vêm dessas áreas, inclusive, né, que eu mostrei para vocês. O Casa Silva vem daqui, um pouquinho mais para o sul aqui do Vale de Cachapoal. E o Purple Angel vem aqui, né, do Vale de Apalta. Então são dessas áreas aqui que a gente tem vários produtores muito bons. Vocês estavam falando de Pere Cruz, falando de outros produtores, sim, eles aparecem aqui muito bem. É uma região que tem uma boa drenagem, tem uma boa quantidade de chuva, mas essa chuva ela é protegida pela Cordilheira da Costa, fica um pouquinho mais seca, tem um amadurecimento mais lento e longo, coisa que a Petit Verdot gosta. E tanto que no Chile, a gente vê que ela já está entre as uvas mais plantadas. E ali, ó, quase com a mesma quantidade de área da Cabernet Franc. Os vinhos mais destacados do Chile são corte bordalês. Não à toa que a Cabernet Sauvignon é a mais plantada, depois já vem logo em seguida com o Merlot, a própria Carmener. Então é clássico, né? Esses vinhos de corte bordalês. E aí entrando no corte, muitas vezes, Syrah, Alicante, Bouschet, a própria Malbec. E a Petit Verdot tá ali, tá nesse desbravar de ganhar vinhedos, de ganhar área, tá ali ganhando o espaço dela, né? E o que a gente vê na América do Sul é ela cada vez mais aparecendo em varietal. Ainda pouco volume, né? Mas cada vez mais aparecendo em varietal, ainda mais destaque para os cortes, mas cada vez mais comum também em varietais, certo? Depois, a gente vê na Argentina, né? Até aumentar um pouquinho o mapa aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Que a gente vê na Argentina muito esse diferente perfil de vinhedos em regiões com menos altitude, regiões de maior altitude. Então a gente vê em Salta aparecendo alguns Petits Verdots bem interessantes, mas principalmente em Mendoza, que é uma região ainda, né, com altitude, principalmente conforme a gente vai em direção à Cordilheira dos Andes, solos bastante pedregosos, uma presença de calcário interessante, e aonde faz um Petit Verdot com uma acidez ainda mais destacada, uma nota de uma fruta um pouco menos negra, ainda fruta preta, mas com toque de uma fruta vermelha madura, e muito dessa nota floral e muito dessa nota de uma erva seca, muito aroma de sálvia característico aqui da Petit Verdot na Argentina. Destaque, bom, cada vez mais a gente está vendo produtores trazendo, e se vocês olharem os números da Argentina, a Petit Verdot já está entre as uvas tintas mais plantadas. Ela representa 0,57% das tintas. Ainda é pouco, mas se você olhar a própria Cabernet Franc, que tem um grande destaque, tem 1%. Claro, a grande protagonista ainda é Malbec. Depois vem Cabonard, a Cabernet Sauvignon, a própria Syrah, que são uvas que têm grande destaque. Mas ela já está ali aparecendo, né, entre as tintas mais plantadas. Então, atenção para ela na Argentina também. Ainda muito em corte, mas fazendo aí seus complementos bem interessantes. Depois, a gente vai ter na Austrália. Eu acho que também vale prestar atenção na Petit Verdot na Austrália. A gente viu que ela está crescendo. Já está entre as uvas tintas que mais cresceu. Ela quase dobrou sua área de vinhedos na Austrália também, entre 2000 e 2016.
Certo, não estamos comparando ela com a Syrah, nem com a Cabernet Sauvignon, nem com a Chardonnay e com a Merlot, que são as grandes meninas da Austrália. Mas atenção, porque a gente já está vendo ela aqui, inclusive com quase a mesma área de vinhedos da Garnacha, que é uma uva bem importante nos cortes de algumas regiões dos vinhos australianos. Então, atenção aí, redobrada para ela. Poderia falar da África do Sul, os Estados Unidos muito em corte, a África do Sul também ainda muito em corte. Acho que esses países são um pouco mais relevantes. E claro, Brasil, né? A gente tem ela no Brasil. Petit Verdot. E a gente tem visto no Brasil alguns produtores começando a dar um destaque para ela também em varietal. Em corte e em varietal. Em corte aparecendo um pouco mais. A gente havia há um tempo a Dom Cândido dando um destaque para ela. A gente já via outras vinícolas e agora a gente vê. A Valmarino tem trabalhado muito bem. E olha quem está falando aqui de Pinto Bandeira. A Suzin, lá em Santa Catarina, que tem um Petit Verdot bem interessante. A Cainelli, que tem também trabalhado faz um tempo com a Petit Verdot. A Bueno, que a Bueno acabou de lançar. A Bueno tem o Paralelo 31, que é um corte bordalês, que a Petit Verdot entra no corte. E agora, eles acabaram de lançar esse ano o Reserva 100% Petit Verdot. Petit Verdot varietal. Que também entrou na linha do Paralelo 31, seus vinhos reservas. E olha, não provei ainda, mas promete. E vários outros, né? Vocês falaram de Cárdenas, vocês falaram de Dom Cândido, vocês falaram de vários outros produtores também fazendo vinhos bem interessantes como Petit Verdot. Claro, ela representa bem menos, ela tem bem menos representatividade do que outras uvas, né? Falando principalmente de Serra Gaúcha, como Merlot, né? A própria Cabernet Franc voltando a ganhar espaço, a Cabernet Sauvignon, na campanha gaúcha as uvas tintas bem destacadas, principalmente, né? A gente vê a Cabernet Sauvignon, a Syrah e outras uvas. Então, é de se prestar atenção, porque ela tá ganhando seu espaço, ela tá recuperando seu espaço, então ela vai fazer vinhos cada vez mais interessantes e eu acho que ela caminha sem volta, principalmente agora com o aquecimento global. A gente vai ver cada vez mais a Petit Verdot ganhando aí conquistando seu espaço, tá? E vocês vão encontrar outros produtores no Brasil, claro, trabalhando com a Petit Verdot. Legal a gente entender mais, né? Essas uvas, legal a gente entender mais uma uva que tá ganhando não vou dizer protagonismo ainda, mas ocupando, recuperando seu espaço e até ganhando um destaque um pouco maior. Uma uva que é super interessante. E eu falo para vocês aqui o trabalho que essa uva tem feito de complementar esse vinho, deixando um vinho que já é bom ainda melhor. E eu gosto de entender esses movimentos que as uvas têm passado. Claro, são sempre escolhas agronômicas e enológicas, né? As vinícolas vão decidindo o que plantar, o que colhe, mas não vamos esquecer que a gente está passando por um aquecimento global, então ficando cada vez mais quente e ela tem uma boa capacidade, né, de adaptação aí em diferentes áreas, tanto que na região da Espanha central ela é plantada porque ela tem uma capacidade de resistência, lembrando que ela não gosta de excesso de calor, ela não gosta na verdade de excesso de estresse hídrico, tá? Calor ela não gosta de excesso de estresse hídrico, esse é um problema que ela tem, excesso de seca, ela sofre um pouquinho, tá? Então precisa de irrigação em algumas áreas, enfim. Mas é legal, né? Legal a gente entender esses movimentos, ver esses vinhos, enfim. Eu vou dizer para vocês, né? Olha, eu gosto também de Petit Verdot, tá entregando vinhos cada vez mais interessantes, principalmente agora que cada vez mais produtores entendem como lidar e tirar o melhor dela. Antigamente tinha menos conhecimento, ela era uma uva ainda mais difícil. Agora cada vez mais se conhece, se sabe como lidar com essa uva, né? Cada vez mais aí vale a atenção, porque vai fazer vinhos cada vez mais interessantes, né? Também vale a atenção aqui para o nosso Brasil. É isso, turminha! Legal a gente entender mais dessa uva, gostei bastante. Muito legal aqui as interações de vocês, né? Vocês falando bastante aí sobre diferentes perfis dela, né? Dessas características como um todo, tendo que gosta, né? Falando de vários produtores legais, né? Perguntando sobre a questão, né, de o Uruguai também vem ganhando destaque, verdade. Chile cada vez mais ganhando destaque. Então é uma uva de se prestar atenção, né? Vocês falaram bastante da Cárdenas, legal, ganhou algumas premiações, bacana. Legal, acho que foi bacana se a gente entender um pouquinho mais dessa uva, acho que ela foi bem, demos uns passos importantes aí, eu acho que foi bem positivo para isso, né? Então, foi legal, passou super rápido, acho que vale a gente
acompanhar esses movimentos globais aí que eu gosto e vai nos dando perfis, direcionamentos de vinhos. Não só aqui no Brasil, como no mundo, ou não só no mundo, como aqui no Brasil. Certo, turminha? Deixa um beijo para vocês. Muito mais que especial. Um brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.